estudantes do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é a nossa 22ª aula de língua portuguesa e nós vamos estudar sobre o verbete enciclopédico e o uso da crase. Então vamos lá? Então o que é o verbete enciclopédico? Vejam aqui na imagem. A gente tem a definição. Ele é um gênero textual de natureza expositiva, encontrado, como o nome já diz, nas enciclopédias, e elas são organizadas em verbetes. Vejam só. E o que é o verbete? O verbete são os comentários, as notas que vêm sobre determinado assunto. Mais uma imagem para a gente ver. Eles têm como objetivo principal apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando sempre a linguagem objetiva e impessoal. Alguns verbetes de enciclopédicos, eles podem conter gráficos, ilustrações e algumas subdivisões para complementar as informações, certo? Então, os verbetes enciclopédicos, eles se assemelham muito com os artigos de divulgação científica, porque ambos são textos expositivos, eles vão trazer informações a respeito de algo. Como nesse nosso bloco de estudo dessa quinzena, a nossa temática e que vocês vão ver em torno de todos os gêneros textuais é a Covid, a gente vai ver a imagem agora, observem de um verbete, né, sobre a definição do coronavírus. Vejam aí que ele vem, né, com alguns comentários, né, algumas notinhas, justamente para definir. Então, esse dicionário, ele é um dicionário online, né, dicio.com.br, que você coloca lá qualquer palavra e vai sair, né, as definições, o conceito básico dessa palavra. Então, vamos ver o que é. Segundo esse verbete aí, o coronavírus é da família de vírus COV, que provoca variadas doenças em animais e pessoas, especialmente infecções respiratórias, sendo a sua manifestação. Novo coronavírus, novo tipo de vírus, pertencente à família dos coronavírus, que conhecido como SARS-CoV-2, causa uma síndrome respiratória. Veja que tem duas definições, né, sempre similares, porque ambas falam, né, que o coronavírus é provocado por um vírus, e a outra ela já vai dar uma informação complementar dizendo qual é o nome desse vírus, né, que é o SARS-CoV-2. Lembra-se que na nossa aula anterior, essa mesma definição, claro que com outras palavras, mais parecida, a gente encontra lá no artigo, né, de divulgação científica, que tinha o título Como explicar a Covid para os jovens. Então, o primeiro subtema que ele traz é essa conceituação, que é bem parecida com esse verbete que está nessa imagem. Então, vamos ver outra imagem? A outra imagem também é um exemplo de verbete mais comum que a gente faz as pesquisas na internet, que é a Wikipédia. Você vai lá, é uma enciclopédia virtual, né? É uma enciclopédia livre. Por que ela é livre? Porque todo mundo pode publicar, qualquer pessoa pode publicar alguma informação lá, desde que você faça o cadastro, né, nesse site, você vai colocando as informações de algum assunto, algum tema. Então, aí na Wikipédia, a gente tem também um texto sobre a Covid, que é a nossa temática desse bloco, né, que fala isso aí. A Covid-19, do inglês Coronavirus Disease 2019, é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, e aí tem o nome, né, do vírus, SARS-CoV-2. O próximo, aí ele vai trazendo mais informações. É claro que no Wikipédia a gente tem uma informação de um texto expositivo e informativo que ele vai trazendo mais assuntos, né? Cerca de 80% dos casos confirmados são ligeiros ou assintomáticos e a maioria recupera sem sequelas. No entanto, 15% são infecções graves que necessitam de oxigênio e 5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação assistida
em ambiente hospitalar. Vejam que aí ele já traz informações com dados estatísticos, que é outra característica desse gênero também, né? Ele traz informações de determinado. No caso, como está falando da doença, do Covid, ele já vai trazendo, né, alguns dados do que está acontecendo, né? E como a Wikipédia é um site, né, na internet, que ele é atualizado o tempo todo, essas informações vão sendo atualizadas, né? E essas informações estão marcadas de vermelho, quando ele coloca aí assintomático, oxigênio, ventilação assistida, porque é outro recurso que a internet quando você clica nessas palavras, ele vai abrir outro link, que a gente chama de hipertextos, né? Outros textos com outras informações. Então, se você clicar aqui no assintomáticos, você vai ter o que é sintomático. Se você clicar aqui no oxigênio, ele vai trazer mais informações. Na palavra aqui, ventilação assistida, também vai trazer mais informações de como que procede, né, esse tratamento. Então, isso aí é um recurso que a Wikipédia tem, porque são os links, né, os hipertextos que tem dentro daquele texto, certo? Então, vamos ver aqui outra imagem. Olha aqui, a doença transmite-se através de gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. Ao espirrar ou tossir, essas gotículas podem ser inaladas ou atingir diretamente a boca, nariz ou olhos de pessoas em contato próximo. Veja aí que a gente tem as palavras vias respiratórias em vermelho, que é o link, né, que você pode clicar lá e trazer mais informações de como essa infecção acontece pelas vias respiratórias, certo? Então, esse texto que nós vimos aí, os dois textos que nós vimos, tanto aquela primeira imagem da definição lá do dicionário.com, né, .br, como esse outro da Wikipédia, são dois textos de exemplos de verbetes de enciclopédia. Lembrando que ele é um gênero expositivo, que utiliza da linguagem impessoal e objetiva, assim como o artigo de divulgação científica, que também traz esse mesmo tema nesse bloco de estudo. E lá no bloco de estudo de vocês, tem questões interpretativas desses gêneros, desses dois verbetes enciclopédicos, mas também tem questões que vai lembrar os dois textos que nós trabalhamos nesses dois grupos de aulas, né? Tanto o artigo como esse verbete. E foram essas questões que eu trouxe aqui para a gente dialogar um pouquinho, tá? Que está aqui no quadro. Veja bem, a primeira questão é essa aqui, que diz assim: o que o artigo de divulgação científica e os verbetes enciclopédicos têm em comum? A partir da leitura que nós fizemos desse verbete aí dos dois, o segundo a gente leu só um trecho, porque ele é um pouquinho maior também, mas a gente não vai ficar lendo muitas definições, que como vocês sabem, que o verbete já é uma exposição que vai, né, tratar do assunto aí, da doença do Covid. Quando vocês pegarem lá o bloco de estudo, vocês vão poder ler o texto completo. Então, pegando esse trecho do verbete que nós lemos e relembrando o que a gente viu na aula passada sobre o artigo de divulgação científica, o que tem em comum? Tem em comum que ambos trabalham com a linguagem objetiva, impessoal, a linguagem formal e trazem um assunto que é de divulgação científica, né? Os dois textos trabalham com informações científicas e técnicas sobre a Covid, que é a doença respiratória que nós estamos vivenciando aí nesse período, certo? E a outra pergunta é essa aqui: o texto de divulgação científica e o verbete de enciclopédia são textos, que tipos de texto eles são? Qual é a tipologia textual? Eles são textos narrativos? Eles estão contando uma história com personagem, espaço, tempo? Eles são textos positivos, que está expondo um determinado assunto? Injutivos, está dando ordem, aconselhamento de como se lidar com essa doença? Argumentativos, ele está trazendo ideias, né? Ideias contrárias, ideias positivas, negativas sobre a Covid. Então, essas aqui são as tipologias textuais que existem
E a gente sabe que esses dois textos, tanto o verbete de enciclopédia que nós estamos estudando hoje, como o artigo de divulgação científica que nós estudamos na aula anterior, eles estão trabalhando com ideias, né, com definições do que é a Covid. Então, ele traz exposições, ele é um texto expositivo, porque ele vai trazer todas as informações científicas, né? Como a gente viu lá no início, a definição da Covid, que ele denomina qual é o vírus, né? Dá o termo técnico lá para ele. E aí ele vai trazer as informações de quantas pessoas, um número estatístico de casos graves, casos menos graves. Então, essas são informações acerca disso, certo? A outra pergunta é essa aqui. Você acredita que a leitura de textos positivos, como divulgação científica e o verbete de enciclopédia, contribui para manter a sociedade informada? É uma questão, né, pessoal. E aí, você acredita? Você acha que esse texto que nós acabamos de ler, o verbete de enciclopédia, e o texto que nós lemos na aula anterior, o artigo de divulgação científica, ele tem essa função de dar mais informação para a gente, para a sociedade assim? É claro que sim, né? A partir da leitura dele a gente já sabe o nome científico, né, do vírus que causa essa doença, como que ela infecta as pessoas. Essas informações vocês veem o tempo todo nas mídias, né? Não só com esses dois gêneros que nós estamos estudando, mas com outros gêneros que a gente ainda vai estudar nos blocos que vem por aí, certo? Além disso, além de estudar essas características positivas desses dois textos, a gente vai ver aqui na imagem um outro assunto que também está no bloco de estudo de vocês, desse grupo de aulas, que é a crase. Então, a crase é um acento gráfico, né, que é feito por essa fórmula aí que a gente tem, ó, o A mais o A, que é igual ao A, com esse acentinho aí. Então, é uma fórmula que a gente fala que a gente vai utilizar esse acento gráfico da crase quando tiver a junção, o agrupamento do A, que é a preposição, com o A, que é um artigo definido feminino, né? E aí a gente tem o exemplo, ó. Fui à casa de minha mãe. Por que nós usamos a crase aí? Porque o verbo ir, né, que é o fui aí que está conjugado no pretérito, ele pede a regência de uma preposição. Lembra lá da regência verbal? Tem que estudar bem a regência verbal para vocês saberem quais são os verbos que exigem o uso da preposição a, e que se a outra palavra for uma palavra feminina que exige também o uso do artigo a, então é necessário usar a crase, certo? Essa é a regra básica. E aí nesse próximo quadro, vamos ver aqui o próximo quadro, a gente tem umas regrinhas bem simples, que é só para vocês lembrarem, né? Que o que eu acabei de falar, que a crase, ela deve ser sempre empregada diante de palavras femininas. Ela também pode ser utilizada em expressões que indiquem hora, antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar, modo. E a crase, ela, na maioria das vezes, ela não ocorre em palavras masculinas, somente quando a expressão tiver subtendido essa expressão feminina aí, ó, a moda de, quando essa expressão estiver implícita, aí você usa, né? Mas também antes de verbo não se usa crase. E existem outras situações em que o indicador da crase, ele é opcional, mas aí a gente tem que estudar mais a fundo, porque são regras, né, mais detalhadas. O que vocês têm que lembrar hoje é que a regra principal, que a crase deve ser utilizada quando o verbo vis é um verbo transitivo indireto, porque ele solicita a presença de uma preposição, que essa preposição é o a, e que a outra palavra seja feminina e que pode colocar o artigo a também, né? Aí vai ter a junção, certo? E hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procurem o professor ou a professora de vocês, façam as atividades solicitadas e até a próxima. Tchau!